Amém. Abra sua Bíblia no texto de 2 Reis, segundo livro de Reis, capítulo 4. Versículo 1 até o 7, nós vamos ler. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou: Como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: Tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: Vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Entre aonde? Com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso ela foi embora, fechou-se em casa com os seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: Traga-me mais uma. Mas ele respondeu: Já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: Vá, venda o azeite e pague as suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Amém? Mais uma prova de que Deus faz além do que nós precisamos, além do que nós pedimos, além do que nós esperamos, além do que nós imaginamos. Amém? Então essa história da Bíblia, ela é interessante, uma história conhecida, mas ela tem muitas coisas para nos ensinar, né? E quando nós meditamos nesse milagre, a gente sai com a nossa fé fortalecida, né? De um pouquinho de azeite, muitas vasilhas foram cheias. Deu para fazer um monte de coisa. Então essa mulher, né? O relato da história é que essa mulher ficou viúva. E essa mulher é da região de Sunem, uma mulher sunamita. A Bíblia não fala o nome dela, né? Antigamente as mulheres não tinham tanta importância, mas os homens. Então a Bíblia nem fala o nome dela. Então só fala que é uma mulher, ficou viúva. E essa região, essa cidade, Sunem, é perto do Monte Carmelo. E nós, o Evaldo e eu, fomos lá pertinho. Então nós conhecemos essa região. Então, como nós acabamos de ler, essa mulher estava desesperada, porque além dela ficar viúva, olha só, viúva, provavelmente amava o seu marido, né? Tinha filhos com ele. Agora, os credores batendo a porta para cobrar dívida do marido falecido. Então, a Bíblia fala, né? No começo nós lemos ali que ele era um homem temente a Deus. Quando ela foi falar com Eliseu, ela falou: o senhor sabe que ele temia ao Senhor. Então ele era uma pessoa, provavelmente conhecesse a lei, que seguia os mandamentos, uma pessoa correta, mas morreu, não fala como, e deixou esse problema financeiro para a família, né? Para a esposa administrar. Então, e naquele tempo, né, estudando sobre esse texto, naquele tempo as pessoas em situações de dívida, as pessoas pobres, elas podiam pagar suas dívidas se vendendo ou vendendo os filhos. Eles podiam pagar dívidas com as pessoas, com o corpo. Eles vendiam os filhos para se tornar escravos, quitava a dívida. Ou eles se vendiam como escravos e a dívida era quitada. Mas é muito interessante que a Bíblia é interessante, né? Lá em Deuteronômio 15, depois vocês podem ler, tem toda uma descrição de como que isso tem que ser feito, a forma que esse pagamento deve ser feito. E lá fala que em caso de extrema necessidade, o credor, que provavelmente era mais rico do que o devedor, não podia explorar a pessoa, não podia se aproveitar da situação para poder tirar vantagem.
E nesse caso aqui, era um caso de exploração. O credor estava tirando vantagem, porque ele sabia que a mulher tinha ficado viúva e falou, bom, agora eu vou receber minha dívida, agora eu pego essa mulher com os filhos dela para serem meus escravos. Então, os credores estavam infringindo uma lei. Então, a mulher sabia, né, que ela tinha a lei ao lado dela. Depois, se vocês lerem lá, vocês vão ver como é interessante a descrição desse regulamento, né, da lei. Então, mas a mulher não se intimidou. Ela sabia que ele podia lá, ele ia pegar os filhos, mas ela não se intimidou. Espera lá, vou arrumar um jeito de pagar, né? Eu lembrei muito da minha mãe, né? Quando nós saímos da outra igreja que nós éramos, e foi feito o juiz deu uma ordem de despejo para nós. Então, nós tínhamos que desocupar a casa que nós morávamos, que era a casa da igreja. Meu pai não estava em casa, né? Ela não era viúva, mas meu pai não estava em casa. Ele tinha ido trabalhar em São Paulo, porque nós não tínhamos uma igreja, não tínhamos sustento, não tínhamos nada. E nós morávamos na casa pastoral construída na época dos meus pais, que meu pai ficava 4, 5 meses sem receber salário para poder construir a casa. E depois da casa pronta, nós tínhamos que entregar a casa, desocupar a casa, porque não interessa onde vocês vão morar, você tem que sair da casa. A Nainha está aí, lembra disso, a Nainha estava com a gente nesse dia. E nós estávamos lá, minha mãe tinha chegado do Ceasa, almoçando 3 horas da tarde, fazendo Ceasa para trazer comida para as crianças do Nuzelon. Tinha chegado e nós estávamos lá com ela, eu estava acho que no quarto, não lembro, sei que bateu palma lá em casa, eram os oficiais de justiça com a ordem de despejo. Nós íamos levar as suas coisas, sua mudança, levar tudo que vocês têm, porque vocês tinham que ter desocupado a casa e nós não tínhamos sido informados dessa ordem, mas vocês têm que sair. A minha mãe virou igual essa mulher aqui. Aqui vocês não entram. Aqui vocês não entram, daqui não sai nada, meu marido não está aqui, daí o oficial, não, nós temos uma ordem judicial para entrar e tirar toda a sua mudança. Não, aqui vocês não vão entrar. Entrou, fechou a porta, o portão e foi lá. Nessa hora o Darcy, pai da Paulinha, graças a Deus, passou em frente de casa e a gente não conseguia falar com meu pai, não tinha celular naquela época. E nós só mulher em casa, né? Minha mãe tomando a frente de toda essa situação. O Darcy correu, ligou para um advogado, nem sei quem, o advogado foi no juiz. Aí o oficial falou, então tudo bem, a senhora não vai deixar nós entrarmos? Nós vamos agora voltar com a força policial, com a polícia a gente entra e tira toda a mudança da senhora, vamos levar para um galpão, né? Nós ali. E aí o Darcy foi, Deus usou a vida do Darcy para passar naquela hora, Deus mandou ele ali, né? Para passar ali, ele falou com o juiz, com o advogado que foi no juiz, o juiz estava com a ordem, o pedido da ordem policial para assinar, para eles voltarem com a polícia. Aí o juiz olhou e falou assim, eu conheço o pastor Celso, não é ele que está sendo despejado? Não vai acontecer, não vou dar essa... E ele conhecia, ele tinha assinado a primeira ordem sem saber que não pode isso, eu conheço a índole dele, né? Deve ter acontecido alguma coisa. Enfim, as mulheres são valentes para enfrentar a situação, né? Graças a Deus nós não fomos despejados, porque a minha mãe enfrentou, foi à frente ali, nós mudamos depois de lá, arrumamos uma casa e mudamos, mas o Senhor deu a vitória, nós saímos de lá de cabeça erguida, né? Não fomos despejados. Mas essa mulher estava numa situação terrível também, não tinha saída, né? Mas aqui a gente vê que quando nós não temos mais esperança, quando nós não temos mais saída, nós não temos mais o que fazer, é aí que Deus age. Amém? Se você está passando alguma situação que não tem solução, o Senhor age nesses momentos. Especialidade dele. Fala para o seu irmão, se você está passando por um estreito aí, o Senhor vai agir na sua vida, na sua casa, na sua família. E alguns exemplos que nós vemos na Bíblia, né? Além desse.
Quando o povo estava lá no Egito trabalhando, não tinha mais esperança, Moisés não queria saber de ser usado, né, de ajudar o povo. Faraó estava endurecendo, Deus tirou o povo do Egito e libertou. Lázaro já estava em estado de decomposição, já estava lá 3 dias morto. Não tinha mais, morto é o que vai fazer o quê depois de morto? A gente fala, a esperança é a última que morre, né? Não tinha mais nada, nem esperança, já tinha morrido. Ressuscitou, o Senhor ressuscitou. Então, o nosso Deus é o Deus do impossível, amém? Agora, eu quero analisar com vocês rapidamente algumas circunstâncias que aconteceram, que nós vemos nesse milagre. Primeiro, nós vemos essa situação de luto, né? Então, no versículo, lá no comecinho, eu queria que você continuasse com a sua Bíblia aberta, né? Então, a mulher chegou lá para o profeta, meu marido, teu servo, morreu. Então, o homem era um dos discípulos de Eliseu, era um homem distinto, né? Então, meu marido, teu servo, morreu. Então, essa era a situação dramática dela, de tristeza, de solidão, de medo, insegurança. Ela estava desesperada, né? Por favor, profeta, e agora, né? O meu marido, teu servo, morreu, estou sozinha. Mas quando nós estamos nessa situação, o Senhor fala para a gente, para mim e para você, se tu creres, verás a glória de Deus. Amém? Fala para o seu irmão, se você crer, mas é se crer. Chacoalha, fala, se você crer, você vai ver a glória de Deus. A segunda situação que nós vemos nesse texto, a situação de escravidão. Então ela estava, o texto fala, né? Meu marido, teu servo, morreu, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem escravos. Então, além de perder o marido, ela estava correndo o risco de perder os filhos também. A sua situação, será que é pior do que essa? Pode ser difícil, eu não estou falando que é o que nós passamos, as dificuldades que nós passamos, os desafios que nós enfrentamos. Não estou falando para você que são fáceis, são difíceis. Eu entendo, algumas pessoas a gente acompanha, nós oramos juntos. Para nós são difíceis, mas essa aqui é uma situação muito difícil. Morte e perder os filhos. Para a gente que é mãe, perder os filhos, né? Não tem coisa pior, né? Se a gente vira uma leoa, né? Para defender os nossos filhos. E a terceira situação que nós vemos aqui é a situação de escassez, de crise financeira, que hoje ninguém está passando, situação de crise financeira, né? Ninguém aqui está precisando receber, ninguém está desempregado, ninguém está precisando de um aumento de salário, ninguém tem dívida, né, irmãos? Amém? Pela fé? Mas essa mulher, além de tudo isso, ela estava na crise financeira. Aí o profeta, declara-me o que tens em casa. Ela disse, tua serva não tem nada em casa, senão uma botija de azeite. Não tenho nada em casa. Então, quando as coisas, os problemas aparecem, até o pouco que a gente tem, a gente não dá valor. Nós parece que a gente esquece, despreza, né? Lembra de quando nós falamos aqui do milagre da multiplicação dos pães e dos peixes? Jesus perguntou para os discípulos, o que vocês têm? Não temos nada, só 5 pães e 2 peixes. Só isso, mas o que é isso para tanta gente? Então, quando nós estamos em situações de dificuldade, o pouquinho nosso parece que não vai resolver. Mas o pouco nas mãos de Deus tem muito valor. Deus pega o pouco e transforma e multiplica e faz um grande milagre nas nossas vidas. E quando nós entregamos nas mãos do Senhor, a diferença é essa, é você entregar o seu pouco nas mãos do Senhor. Amém? Qual é a circunstância que você está vivendo hoje? Luto, morte, né? Essa semana nós tivemos o pai de um discípulo que faleceu. Então ele está triste porque perdeu alguém muito querido. Ou talvez você esteja vivendo a situação de receber um diagnóstico de uma doença sem perspectiva de cura. Talvez o que você esteja vivendo hoje é a morte dos seus sonhos, você não tem mais esperança, não sonha mais, não vê nada, esperança para o futuro.
Talvez a sua situação seja financeira, seja de um problema familiar, um problema com seus filhos, mas seja o que for que você estiver vivendo hoje, o Senhor pode mudar a sua história. Amém? O Senhor pode mudar o seu destino. O Senhor pode mudar a sentença que está sendo dada para você. A palavra final ainda não foi dada. A palavra final vai ser dada por Jesus Cristo de Nazaré, o seu Redentor, o seu Salvador. Amém? Não desista diante dos seus problemas. Dos problemas, não são seus problemas, viu? Não fica falando, esse meu problema, essa minha doença, problemas que existem e que vão ser resolvidos. Agora, um milagre. Vamos ver algumas curiosidades nesse milagre, né? E para Deus, interessante, né? Que para Deus, para a gente o negócio está difícil, é um problema. Mas para Deus, aquele problema, ele é a resposta para o milagre, né? Por exemplo, para o povo saindo lá estava saindo do Egito, o povo de Israel, chegou no mar. Qual que eles pensaram? Pronto, né? É um problema. Como nós vamos passar aqui? Não tem jeito de passar. Mas aquele problema, o mar, foi o caminho para eles passarem e foi o mar usado para afogar todo o exército inimigo. Então, o problema que tiver, a situação que tiver na sua vida, o Senhor vai transformar isso em bênção, para te dar a vitória, amém? E tem um texto lá em Jeremias 29:11, que eu gosto bastante, que fala assim, que sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Amém? Então, os planos do Senhor são maiores do que os planos que o diabo possa ter. E como é que ela chegou nesse milagre? Primeiro, o milagre começou com o que ela tinha, como nós vimos no milagre da multiplicação. Veja aí na sua Bíblia o versículo 3 e 4. O que dizia? O que diz? Versículo 3 e 4. Vá pedir aos seus vizinhos que lhe emprestem muitas vasilhas. O que mais? Amém. Parecia uma proposta sem pensar, né? Vá aos seus vizinhos e peça vasilhas emprestadas. Então, o milagre começou com o que ela tinha, porque ela tinha um pouquinho de azeite. Então, o Senhor usou esse pouquinho. Azeite, na Bíblia, ele é muito comparado ao Espírito Santo, né? O enchimento do Espírito Santo, o óleo do Senhor, né? A bênção, o enchimento do Senhor nas nossas vidas. Então, o milagre para ela começou com o que ela tinha, que era esse pouquinho de azeite. Depois, o milagre continuou com a atitude, porque no versículo 5, o que fala o versículo 5? Eu não pus o versículo aqui. Amém. Então, começou com o que ela tinha, continuou com a atitude dela. Ela recebeu uma orientação. Vá aos seus vizinhos e peça vasilhas emprestadas. Ela podia voltar para casa, ou ter ficado em casa. Meu Deus, que agora vão levar meu filho, o que eu faço, meus filhos, esse homem também para morrer agora, me deixar essa dívida, não podia ter pago, não deixou nenhum seguro, esse filha da mãe aqui, mão de vaca, não quis pagar, deixou aqui, me deixou nessa situação. Ela podia ter ficado lá se lamentando, reclamando, choramingando, mas ela foi lá no profeta, ouviu a orientação que ele deu e foi para casa. Ela teve uma atitude. E essa atitude dela foi o que proporcionou o milagre na sua vida. O milagre começa com a atitude. Os 10 leprosos tiveram a atitude de ir até Jesus, tomaram a decisão de ir até Jesus e foram curados. A mulher hemorrágica, ela
Saiu da casa dela, não ligou para o preconceito, se enfiou no meio da multidão lá e foi até tocar Jesus. Ela teve atitude. Naamã, lembra de Naamã, o que tinha lepra, né? Teve que mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Recebeu a orientação do profeta, não ficou, questionou um pouquinho, mas foi lá e obedeceu. Então, pessoas que têm atitude são pessoas que recebem a bênção. Amém? Chacoalha aí e fala, você precisa tomar atitude, meu filho. Sai do seu comodismo, toma atitude de homem, de mulher. Levanta essa cabeça. Eles precisavam de ajuda, mas não ficaram de braços cruzados. Ela não ficou lá. Ela, não, preciso fazer alguma coisa. Preciso fazer umas coxinhas para vender. Preciso fazer um bico para vender. A situação está feia, estou desempregada, mas vou mandar currículo para tudo quanto é lugar. Vou vender. Vamos sair, gente. A situação está de crise. Você está passando por situação difícil financeira? Vamos fazer bolo de pote, né, Heloísa? Bolo no palito. Vamos vender Jequiti. Mary Kay, Boticário, Avon, anel de formatura, ideias presentes, voo e turismo. Gente, vamos se mexer. Tem gente que fica... Consórcio, tênis, né, Vicente? Estou fazendo propaganda, gente. Depois a pizza, depois do culto, hein? Bolachinha. Nós temos que se mexer, gente. Tem gente que fica lá dentro de casa, liga a televisão, estica no sofá, tá feia a coisa. Ainda liga no Camargo ainda. Tá feia. Pinga sangue. Aí não sai de casa porque tem medo, porque se sair vai levar tiro, né? Estão atirando na rua, bala perdida. Estão matando de dia. Gente, atitude. Atitude. Fala comigo, eu preciso ter atitude. O milagre passa pela sua atitude. Atitude, amanhã às 6 horas da manhã. Para levantar da cama e vir buscar ao Senhor. Está feia a coisa? Vou ter atitude, não vou ficar dormindo, eu vou buscar a Deus. Vou fazer alguma coisa para ter a minha vitória às 6 horas da manhã. A semana toda aqui, saindo, deixando o meu conforto, fazendo alguma coisa diferente. Essa mulher, gente, imagina, ela deve ter passado muita vergonha. Pensa comigo. A mulher viúva, primeiro que já era mulher sozinha, né? Que não tinha valor nenhum naquela época. Teve que sair sozinha, ela e os filhos dela, e nos vizinhos, olha, só tem umas vasilhas, né? Para me emprestar, eu vou ter que encher essas vasilhas, o profeta mandou, pedia numa casa, pedia na outra casa, porque o profeta falou que tinha que ser muitas. Não era poucas vasilhas, não era assim, conseguir 5 e já parar. Eram muitas vasilhas. Então, provavelmente, ela ouviu gente falando dela, aqui tem vasilha para te emprestar, não. Outras pessoas não devem ter emprestado, não vão emprestar, vai saber se devolve. Igual o Tupperware, né, gente? Que a gente devolve, a gente vai e não vem, né? Ninguém devolve essa Tupperware da gente. Eu devolvo também, já deixa lá, né, Vani? Separadinha lá para não ir para o armário. Mas ela deve ter passado por humilhação, a gente não sabe. Mas ela não se importou com isso. Ela falou, não, se é dessa forma que eu vou ter a minha vitória, não tem problema. Vou ser humilhada, vou passar vergonha, mas vamos lá conseguir bastante. E conseguiu o que ela queria. O terceiro ponto que a gente vê nesse milagre importante. O milagre aconteceu porque ela obedeceu. Além da atitude, ela obedeceu. Ela teve atitude, mas a atitude dela foi em obediência ao que ela recebeu do profeta. Porque ela podia ter ouvido do profeta, vai, enche de óleo, né? Mas ela falou assim, não, vou pegar, vou fazer outra coisa. Ela podia ter saído para outro lado, ido tentar, né, vender alguma coisa, vender a casa, tentar arrumar dinheiro de alguma outra forma, mesmo tendo atitude. Mas ela teve atitude e obedeceu. Então, ela creu no que o homem de Deus falou e o milagre aconteceu na casa dela, né? Então, e quantos de nós, né, em sã consciência, ia fazer isso sem perguntar, né? A gente, né, que eu bem sei, né, mãe? A mãe ia perguntar, mas eu vou encher. Mas por que eu vou encher? Mas quantas vasilhas que eu vou encher? A gente ia ficar perguntando, né? Mas você tem certeza que depois vai dar para vender?
Eu vou vender por quanto? A gente ia fazer um monte de questionamento. E no final, vai dar, será para pagar? A gente ia ficar perguntando, questionando, querendo saber, né? E assim, retrucando, que muitas vezes a gente faz, né? Argumentando. Mas essa mulher obedeceu sem discutir, ela não ficou perguntando, ela não quis saber nada, apenas ela confiou naquela palavra e obedeceu. Amém? Seja obediente ao profeta, seja obediente à palavra de Deus, seja obediente aos seus pais. Viu, adolescentes? Adolescentes e jovens, cadê vocês? Obedecer papai, mamãe, viu? Obedecer. Ontem eu estava falando sexta-feira, estava falando com o apóstolo Sérgio Paulo, que vai estar aqui no aniversário da igreja. E ele vai vir com a família, né? Ele falando para mim que a filha dele, mais velha, tem acho que 12 anos. Ele falando, ela acha que é grande já, acha que é adulta, 12 anos. Acha que é adulta, que é grande. A de 5 não, a de 5 ela tem certeza que ela é adulta. A de 5 tem certeza que ela sabe tudo, que ela sabe das coisas. A de 12 acha só. Então, nós precisamos obedecer. A obediência sempre nos traz bênção. Amém? Então, ela foi para casa juntamente com... Para onde que ela foi? Juntamente com... Ela foi para casa. Isso que me chamou a atenção. Ela foi para casa. Foi na casa dela que aconteceu o milagre. Por isso, nós vamos sair para as casas. Levar a paz, a bênção do Senhor nas casas. É dentro das casas que a falta de paz, a desesperança, os problemas, as angústias acontecem. E dentro da casa dessa mulher estava essa situação de tristeza, essa situação de desespero, né? E domingo passado nós ouvimos o apóstolo Celcino explicando algumas situações que acontecem dentro de casa. Em meio a risos nós ouvimos as explicações dele, né? Mas dentro das casas, o inimigo tem operado muito dentro de casa. Brigas, divisões, falta de paz, de entendimento, separações. Então nós vamos para as casas, né? Levar a paz do Senhor, a paz de Jesus, levar o príncipe da paz para dentro das casas. Amém? E essa mulher foi para dentro de casa juntamente com os seus filhos. Esse é um outro detalhe que eu queria ressaltar com vocês. A família estava reunida, a mulher e os filhos. A família estava reunida para receber, para participar daquele milagre. Eles estavam juntos quando a situação estava difícil, a hora que o credor passou lá, que queria receber, que estava a confusão, né, a tristeza, eles estavam juntos. Depois a família foi para casa, a mãe levou os filhos, meu filho vai ajudar, pede lá, a família estava reunida. Então nós precisamos... A família toda precisa receber a bênção, a família toda precisa participar do milagre. Então, às vezes a gente vê alguns pais que vêm para a igreja e deixam o filho. Deixa lá, ele não quis vir hoje. Não quis. Mas quantos anos ele tem? 7 anos, ele quis ficar em casa. Filho de 7 anos tem querer, gente? Não tem querer, não. Você que é pai e mãe que dá a direção, não é o filho que dá a direção para você, não. Você é autoridade sobre a vida dele. Vamos para a igreja, vamos receber ao Senhor, vamos receber mais do Senhor, vamos juntos participar desse milagre. Então, a casa dela, que estava antes cheia de tristeza, com preocupação, com dívida, agora está reunida para receber a transformação, para receber o milagre do Senhor. E o Senhor quer mudar o rumo da sua casa, a estrutura, os problemas, as dificuldades que tem na sua casa. O Senhor quer mudar. Amém, queridos? E então, isso que a gente vê sobre o milagre, né? E, por último, algumas lições que nós vemos aqui. Primeiro, que o Senhor cuida daqueles que o temem. Lá fala, né? Tu sabes que o teu servo temia ao Senhor. O começo fala, né? Então, essa mulher, ela sabia que Deus não desampara aqueles que temem ao Senhor. Amém? Fala para o teu irmão, o Senhor não desampara aqueles que o temem. A coisa pode ficar difícil, a coisa pode apertar, mas o Senhor não desampara aqueles que o temem. Amém?
Primeiro, segundo, o milagre não tem limites. Então, o profeta conhecia bem o Deus que ele servia. Por isso, ele mandou, a mulher ir lá arrumar muitos vasos. E fala lá, o texto fala, não poucos, muitos vasos. Não poucos, o milagre não vai ser pouco. Muitos vasos. Porque sabia que Deus era um Deus de abundância. O profeta sabia disso. E esse é o nosso Deus, que faz infinitamente mais. O versículo 7 diz assim: ela foi, contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas. E você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Então, a mulher não só pagou as dívidas, mas ela ainda ficou com azeite para ela viver. Amém? O milagre do Senhor não tem limite. Às vezes você pede, eu quero isso aqui, aquela mentinha desse tamanho, aquela cabecinha desse tamanho, limitando às vezes o agir de Deus. O agir do Senhor, o milagre de Deus, ele não tem limites. O Senhor faz além do que você imagina. Infinitamente mais do que você precisa, infinitamente mais do que você pode imaginar, infinitamente mais do que aquilo que você quer, do que você pede, o Senhor age. A necessidade dessa mulher era só pagar aquela dívida para não ter os filhos dela vendidos. E o que aconteceu com ela? Pagou todas as dívidas e você e os seus filhos ainda vão viver do que sobrar. Amém? Glória a Deus. O tamanho do milagre está relacionado ao tamanho da nossa fé e da nossa atitude. Olha aí no seu texto, que o texto diz que o azeite foi jorrando, ela foi enchendo. Traga outra vasilha, enchia. Traga outra vasilha, foi enchendo. O azeite jorrou enquanto tinha vasilhas. O tanto de vasilhas que ela conseguiu pegar, que ela teve fé para conseguir com a vizinhança, foi o tanto de azeite que ela teve para encher as vasilhas. Então, a sua fé, o tamanho da sua fé é que vai limitar o tamanho do seu milagre. O seu milagre vai ser o tanto de fé que você tem. E a Bíblia fala que se a gente tiver a fé do tamanho de um grão de mostarda, o que a gente vai fazer? A gente vai sair mudando um monte de lugar, né? Vai para lá. Tamanho de um grão de mostarda, desse tamanhozinho, né, Elaine? A gente ganhou esses dias um grãozinho de mostarda. Talvez o seu milagre ainda não tenha chegado por falta de fé, por falta de atitude, por falta de ousadia, de coragem. E outra observação que eu achei muito importante nesse texto, que você deve querer sempre mais de Deus. Ela fala assim, no versículo 6, ela fala assim, fala que todos os vasos, depois que todos os vasos foram cheios, ela disse ao seu filho: traga mais um vaso. Tinha tudo, estava tudo cheio, mas ela não se contentou com aqueles todos cheios. Ela: traga mais um, eu quero mais, vou colocar mais, tem mais azeite, vou colocar mais, traz mais um vaso. Daí o filho dela falou: acabou os vasos. Mas ela queria mais. Ela queria mais. Isso eu queria desafiar você. Queira mais de Deus. Queira mais de Deus. O Senhor tem mais para você. O Senhor tem muito mais para te dar. Então você precisa estar com o seu coração aberto, desejando ter mais de Deus. Amém? Você quer mais de Deus? Amém? Então essa é a palavra que eu queria deixar com você hoje. E eu queria dizer que todos nós precisamos de milagres, precisamos do agir sobrenatural de Deus. Mas eu queria desafiar você a preparar as suas vasilhas, porque o azeite vai começar a jorrar. O azeite vai começar a descer na sua vida. Para isso eu quero desafiar você a fazer algo sobrenatural, algo diferente para o Senhor, a ter uma atitude diferente para o Senhor, uma atitude de quem quer mais dele. Amém?